Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre o retorno às atividades laborais após a infecção pela Covid-19, né? Então, assim, aqui no comecinho, eu coloquei algumas perguntas do que a gente costuma ouvir como médico do trabalho, né? E aí, no final, a gente vai responder cada uma dessas perguntas, tá? Então, assim, o que a gente tem ouvido muito em relação a esse retorno ao trabalho, né? É o medo que as pessoas têm do retorno ao trabalho, tanto delas quanto dos colegas. E quando elas se infectam, elas também têm várias dúvidas, né? Então, assim, o que a gente tem ouvido muito? Estou infectado pelo coronavírus. Quando é que eu posso retornar ao trabalho? Eles têm muito esse receio. Nossa, a gente já está em tempo de pandemia, a gente tem uma questão financeira relacionada a isso, o medo que as pessoas têm de faltar ao trabalho nesse momento que é super delicado. Então, assim, eles querem voltar, alguns querem voltar logo ao trabalho, né? E aí a gente vai entender que existe um período para esse retorno. Eu tive coronavírus, como vai ser quando eu retornar ao trabalho? Os meus colegas vão me discriminar? A gente ainda tem muito essa questão discriminatória, hoje a gente já tem muito mais informações, mas no começo lá da pandemia isso foi muito difícil, né? Quando alguém retornava ao trabalho, tinha toda uma questão de como receber essas pessoas, como os colegas recebiam, como elas voltavam ao trabalho. Tive coronavírus, tenho que voltar com restrição, né? Às vezes ele acha que ele tem que voltar com alguma restrição, ele tem que voltar com alguma limitação, e a gente vai ver que isso é muito individual. Meu esposo está com coronavírus, preciso ficar afastado do trabalho mesmo sem apresentar sintomas? Esse é um outro tema que a gente vai discutir também. Meu colega de trabalho teve coronavírus. Quando ele retornar, eu não quero ele nem perto de mim, né? Então, essa questão da discriminação que a gente viu muito no começo, hoje a gente tem visto menos. Mas ele ainda existe, as pessoas ainda têm muitos medos, muitas dúvidas. Meu colega de trabalho teve coronavírus e ainda está com o IgM positivo e o médico do trabalho deixou ele voltar. Essa é uma dúvida muito frequente, né? A gente entende de vírus, né? A gente pensa que todo mundo que tem o IgM positivo está na fase aguda, está numa fase de transmissão, e por isso ele não pode retornar ao trabalho. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Meu colega de trabalho teve coronavírus, já voltou ao trabalho e agora está tossindo. O que eu vou fazer, né? O que fazer agora? Tive coronavírus e já tenho imunidade, não preciso mais ter cuidados. A gente viu muito isso e a gente ainda tem visto muito, né? Às vezes volta ao trabalho, inclusive médicos, né? Pessoal da área de saúde. Eu já tive coronavírus, não preciso mais nem usar máscara quando eu for para o plantão. E a gente vai ver que não é bem assim. Já tenho o IgG positivo, ou seja, já tenho o passaporte da imunidade. Esse é o grande tema, né? Então, assim, muitas pessoas hoje a gente vê fazendo sorologias, testes rápidos, pensando em encontrar esse IgG e achar que tem a imunidade. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Meu colega de trabalho foi afastado e agora testou positivo. Eu preciso me afastar? Eu preciso fazer o teste? Então, a gente vai primeiro entender o que é esse tempo de afastamento, né? Já que a gente vai retornar ao trabalho, primeiro a gente precisa entender quando é que eu afasto, né? Então, lá no Manual do Ministério da Saúde, ele fala que o isolamento social, todas as pessoas com diagnóstico de síndrome gripal deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas. E os contatos domiciliares de pessoas também com síndrome gripal confirmada também deverão realizar esse isolamento por 14 dias. E o que é essa síndrome gripal, né? É a tosse, é a febre, né, temperatura acima de 37,8, é a dor de garganta, é aquela sensação da garganta arranhando, é a congestão nasal, é a coriza, né, aquele nariz com secreção. A gente tem visto muito no coronavírus a perda do olfato, do paladar, a pessoa com dispneia, né, com falta de ar, isso tudo se enquadraria nesse quadro de síndrome gripal. Então, se eu apresentar esses sintomas, ou algum dos meus familiares apresentar meu contato domiciliar, apresentar qualquer um desses sintomas, eu preciso ficar afastado do trabalho por 14 dias a contar do início dos sintomas.
E como é que funciona esse afastamento, né? O que a gente tem feito nas empresas? A maioria das empresas, elas montaram uma equipe de telemonitoramento, né? Em que, por exemplo, eu como profissional, né? Como funcionário, eu comecei com qualquer um desses sintomas de síndrome gripal ou alguém da minha família desenvolveu um desses sintomas, e aí existe um fluxo para informar a empresa de que eu estou com esses sintomas ou meu familiar. E aí, depois disso, a gente faz um telemonitoramento, a gente faz um acompanhamento dessa pessoa através de ligação ou própria telemedicina. E aí, nesse acompanhamento, a gente vai decidir em que momento esse funcionário vai retornar. Então, se eu tenho um profissional que ele está afastado porque tem um contato domiciliar, que tem sintoma, mas eu, enquanto funcionário, estou sem sintoma, a gente já viu lá atrás que ele vai ficar afastado do trabalho 14 dias a contar do início do sintoma da pessoa que está com síndrome gripal. Em que momento eu retorno esse funcionário, né? Se eu não tiver teste disponível para esse familiar, né, para esse contactante domiciliar, eu vou afastar o profissional por 7 dias, a contar do início do sintoma do caso, e ele vai retornar depois desses 7 dias se ele permanecer assintomático. Porque o que acontece? Por que a gente afasta essa pessoa que é assintomático e é contato de alguém que tem sintoma no domicílio? Porque ele tem um risco dele desenvolver sintomas, que a gente sabe que em casa a gente não fica todo um ou outro, né, que a gente conhece, ele usa máscara dentro de casa, mas a maioria das pessoas não vão ficar usando máscara dentro de casa, né? O contato domiciliar, ele é muito próximo, então muito provavelmente essa pessoa que é contato domiciliar de alguém com sintoma vai também ter se infectado. E aí esse período que a gente usa é o período que a gente entende que essa pessoa pode desenvolver sintomas. Então, se esse teste está indisponível, eu vou afastar esse profissional por 7 dias, a contar do início do familiar, e se ele permanecer assintomático, eu retorno ele ao trabalho. E se eu tiver disponibilidade de teste, né? O que a gente tem de testes hoje? A gente tem o RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para o Covid-19. Ele é feito lá entre o terceiro e o 7º dia do início do sintoma. E o teste sorológico, né? Que tanto é a sorologia como é o teste rápido. E a sorologia, o teste rápido, ele tem que ser feito a partir do 8º dia de sintoma. Então, se eu conseguir fazer o RT-PCR ou o sorológico desse contactante, e esse teste vier negativo, e esse funcionário continuar assintomático, ele pode retornar ao trabalho imediatamente. Se esse teste do meu contactante der positivo, aí eu tenho que manter o afastamento dele pelos 14 dias a contar do sintoma do contactante, né, da pessoa domiciliar que está com sintoma. Se nesse período dos 14 dias ou desses 7 dias que ele está isolado, esse funcionário começar com sintomas, aí a gente vai ter que afastá-lo, e aí a gente já não conta mais do primeiro dia do início do sintoma do contactante, e sim do primeiro dia do sintoma dele, porque aí agora ele já não é mais contactante, ele já é uma pessoa que é suspeita de coronavírus, né, do Covid-19. E aqui, então, se ele inicialmente era lá um contactante e agora começou com sintomas gripais, então a gente volta lá para o D1 que a gente chama, né, o primeiro dia do início do sintoma. Se eu tiver teste disponível, o que a gente vai fazer? Então, se eu tenho RT-PCR, eu vou coletar entre o terceiro e o 7º dia do início do sintoma. E se eu tiver teste sorológico, eu vou fazê-lo a partir do 8º dia do início do sintoma. E, além disso, o funcionário tem que ter pelo menos 72 horas assintomático, né? Pelo menos 3 dias sem sintoma. Por que a gente usa esse critério de 3 dias sem sintomas? Porque a gente entende que alguém que tem teste, que está sem sintoma, o risco de transmissão dele é menor. Então, se o teste dele der negativo e for um falso negativo, a chance dele transmitir é muito menor, né? Então, ele fez um teste sorológico, fez um teste PCR. Esse teste deu positivo, ele vai cumprir a quarentena, vai cumprir os 14 dias do início do sintoma dele. Se esse teste der negativo, ele volta para o trabalho, tá?
e vai usar a máscara cirúrgica até completar os 14 dias, porque a gente tem aquela chance desse teste ser um falso negativo também, tá? Agora a gente tem que lembrar que essa máscara ela não vai ser usada só pelos 14, até completar os 14 dias. Ela vai continuar sendo usada, que a gente vai ver mais na frente, né? Os cuidados que a gente vai ter que ter quando a gente retornar ao trabalho. E se esse teste não estiver disponível, né? Eu estou num lugar que não tem disponibilidade de teste, esse funcionário vai ficar afastado no mínimo 7 dias, a contar do início do sintoma, e 72 horas assintomático, pensando naquela mesma questão de que se ele está assintomático, o risco dele transmitir é menor, né? E aí ele também retorna usando a máscara cirúrgica, mantendo esse uso dessa máscara até os 14 dias do início do sintoma. Lembrando que ele não vai ficar só até completar os 14, ele vai ficar o tempo inteiro de máscara. E aí agora a gente retornou ao trabalho, o que a gente vai fazer, né? A gente vai continuar com os mesmos cuidados, né? Uma das perguntas lá é essa questão da imunidade, né? A gente não tem garantia dessa imunidade, então o que a gente vai fazer quando a gente retornar ao trabalho? A gente vai continuar mantendo todos os cuidados, seja porque foi positivo, seja porque foi negativo, né? Se foi negativo, ainda existe uma chance grande de infecção, e se for positivo, a gente também não garante que essa imunidade, né, a teórica imunidade, ela é permanente, ou se ela é temporária e por quanto tempo ela vai acontecer. Então, a gente vai continuar fazendo higienização das mãos, a gente vai continuar mantendo o distanciamento das pessoas, o que a gente chama de etiqueta respiratória, mas a gente entende que quem está com sintoma não é nem para estar lá no trabalho, né? Mas a gente ainda vê muita gente indo trabalhar mesmo com sintomas, porque acha que não pode deixar de trabalhar. A gente ainda tem muitos profissionais que trabalham sobre o salário deles compatível com o tempo que ele trabalha. Então, assim, às vezes ele acaba optando por ir trabalhar achando que é uma simples gripe, a última opção dele é que seja coronavírus, né? Então, se ele acha, não é só um resfriado, não, é só um quadro alérgico. E quantas vezes eu vi isso, né? Não, doutora, é só uma crise de rinite alérgica, eu tenho rinite alérgica, e aí a gente mantém o afastamento, quando a gente faz o teste, vem o coronavírus, né? Tá lá positivo para coronavírus. E aí fica super assustado, porque em casa não teve todos os cuidados, mesmo a gente orientando, né? E aí a gente tem se surpreendido muito com o coronavírus, né? A gente vai ter que manter a higienização do lugar, né? Então, as empresas, isso aqui já é uma questão que as empresas precisam garantir, né? Que essas pessoas, quando elas retornem, independente de estar afastado ou não, desse que está afastado ou não, mas para aquele que está trabalhando, né? A gente precisa garantir a higienização dos locais de trabalho. Por exemplo, se o meu ambiente de trabalho é compartilhado, eu preciso garantir isso também. Então, todas as vezes que eu for usar qualquer objeto que é compartilhado, vou usar um computador, né? Isso é muito comum no hospital, a gente vai fazer prescrição, e eu vou usar um computador e que uma outra pessoa usou. Então, assim, antes de eu usar, eu vou higienizar, depois que eu usar, eu também vou higienizar, por mais que a gente entenda que se a gente está lá trabalhando é porque a gente não tem sintoma, mas a gente sabe que o assintomático tem um risco menor de transmissão, mas ele tem esse risco. E aí eu sempre falo que a gente tem que entender que todo mundo é suspeito, né? Então, assim, quando eu saio de casa, quando eu vou para qualquer lugar, quando eu vou para o meu trabalho, eu tenho que entender que qualquer pessoa que está perto de mim, ela é suspeito, porque mesmo que assintomático, ele pode estar transmitindo. A gente vai continuar usando todos os nossos EPIs, né? E aí o local de trabalho é responsável pela distribuição desse EPI. A gente vai manter uma ventilação adequada para os ambientes. Tem lugares que a gente consegue, né, manter aberto, com ventilação natural, mas tem alguns lugares que a gente não vai conseguir manter essa ventilação natural. E existem algumas particularidades, né, em relação a esse retorno ao trabalho, né? Tanto durante o período que a gente está acompanhando esse funcionário, quando ele retorna, a gente tem que levar em consideração a saúde mental. Lá no começo da pandemia, a gente não pensou muito nisso, mas assim, a proporção que ela vai passando, a gente tem visto um impacto muito grande em relação à saúde mental do trabalhador. Tanto quando ele afasta, porque ele tem medo, né? É um vírus
novo, a gente sabe, todo dia a gente aprende alguma coisa. E outro dia eu estava conversando com um professor da USP e ele disse: Lívia, eu estudo vírus há mais de 40 anos e todo dia eu descubro que eu sei menos de coronavírus. Tem um comportamento diferente, uma evolução que a gente não sabe o que vem depois. E então tem todo esse medo de quando adoece, né, durante o período do isolamento. E tem o medo de quando retornar. Será que eu não estou mais transmitindo? Como é que o meu colega, lá igual a gente botou nas perguntas do início, como é que o meu colega vai me receber? Então, no começo eu vi muitas vezes, assim, eu já recebi ligações 11 horas da noite, porque um funcionário tinha voltado do isolamento, tinha cumprido os 14 dias, na verdade ele tinha cumprido muito mais que 14 dias, não tinha mais riscos de transmissão, e ele espirrou e tossiu. Me ligaram 11 horas da noite. Doutora, fulano de tal está aqui tossindo e espirrando. O que ele faz aqui? Como foi que a senhora liberou esse funcionário para trabalhar? Ele está transmitindo o vírus, a gente não quer ele aqui. E assim, praticamente botaram a pessoa dentro de um táxi para mandar para casa. Então, assim, tem toda essa questão mental, né? Todo esse medo que as pessoas têm do medo da doença e o medo desse retorno ao trabalho, de como ela vai ser recebida no trabalho. Existem alguns casos que a gente vai precisar manter o acompanhamento mesmo depois do retorno às atividades laborais. Porque o que acontece? Na maioria dos casos, a gente vai ver que é uma síndrome gripal, ela tem uma tendência da maioria das pessoas evoluírem super bem, né? A gente não vai ter sequelas, vão ter aquele narizinho entupido, uma coriza, um mal-estar e pronto. 2, 3 dias e acabou, não vai ter mais nada. Mas vai ter aquele que vai internar, vai ter aquele que vai ser entubado, vai ter aquele que vai ficar mais tempo às vezes tem aquele que nem interna, mas fica com uma dor no corpo insuportável. Parece que pegou uma surra, né? Eu tô acompanhando uma gerente geral de uma das empresas que eu trabalho e ela diz: Lívia, parece assim que eu peguei, todos os dias eu apanhei. E aí a gente está acompanhando com o infectologista e ela teve uma lesão neural em decorrência do coronavírus. Né? Então essa é uma pessoa que a gente vai ter que acompanhar e ela até agora ela ainda nem conseguiu retornar ao trabalho, até porque está home office também. Então assim, ela não consegue fazer todas as atividades dela todos os dias. A gente tem visto algumas pessoas que ainda ficam com um desconforto respiratório depois que retornam, até porque a gente vai ter que usar máscara. Então, independente se é um hospital, se é uma empresa que não é da saúde, a gente vai ter que usar máscara. E aí as pessoas começam com essa questão eu estou com um desconforto respiratório, quando eu coloco a máscara eu me sinto desconfortável. Algumas pessoas vão precisar ter uma reabilitação profissional, às vezes vão precisar fazer fisioterapia respiratória. Eu já tive alguns funcionários que precisaram. Às vezes eu tenho uma pessoa que é operacional e que às vezes eu vou ter que deixar ela administrativa. Por mais que ela não transmita mais, ela já passou lá dos 14 dias, ela não está inapta, mas eu não consigo deixá-la na mesma atividade que ela fazia, né? Então eu deixo ela com uma restrição. Isso a gente também tem visto. E agora a gente vai responder um pouquinho dessas perguntas que eu fiz lá no começo, né? Baseado naquilo que a gente conversou. Eu estou infectado pelo coronavírus, quando é que eu posso retornar ao trabalho? Então a gente vai retornar quando ele tiver completado a quarentena, que são os 14 dias do início do sintoma. E lembrando que, assim, 14 dias do início dos sintomas e 3 dias desses 14 dias ele tem que estar assintomático. E o que é o assintomático? É aquela funcionário que não tem tosse e aquela tosse persistente, né? Porque aquela tosse esporádica, igual esse funcionário que me ligaram quase de madrugada, é uma tosse eventual. Então, essa tosse ela não me impede o retorno ao trabalho. Eu não posso deixar alguém retornar ao trabalho tossindo o dia inteiro. Tosse várias vezes ao dia. Não dá. O funcionário que está dando febre, a gente também não retorna, mesmo que ele tenha completado os 14 dias. O que a gente tem percebido também é que, por exemplo, aqueles funcionários que eles internam na UTI, a gente também acaba precisando afastá-los por um tempo um pouquinho maior. Às vezes a gente precisa afastar por 21 dias, 28, e aí cada caso é um caso. Tipo de coronavírus, como vai ser quando eu retornar ao trabalho? Os meus colegas vão me discriminar? E aí eu acho que tem um papel da saúde ocupacional, né, da medicina do trabalho nesse retorno ao trabalho. Tanto de orientar o que está afastado, como de orientar aqueles que estão na empresa, né?
a gente não consegue mais fazer os DSS, né, que são os diálogos de segurança semanais, porque a gente não pode mais fazer aglomerações, mas assim, a gente tem feito hoje nas empresas, a gente faz vídeos e a gente passa para as pessoas, a gente faz isso via e-mail, então assim, a comunicação ela continua acontecendo, então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam essas informações, até porque assim, elas estão sendo bombardeadas de informações, a televisão vem, fala uma coisa, tem as fake news, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tive coronavírus, eu tenho que voltar com restrição? Não necessariamente, né? Então, aquele paciente que teve uma síndrome gripal mais leve, ele vai voltar normal, sem qualquer problema. Mas aquele que internou, precisou ficar na UTI, foi entubado, ou tem um desconforto respiratório maior quando usa máscara, aí ele vai ter que voltar com restrição. Meu esposo está com coronavírus, eu preciso ficar afastado do trabalho, mesmo sem apresentar sintomas? A gente viu que sim, né? Porque eu posso desenvolver sintomas nesse período. Meu colega de trabalho, ele teve coronavírus. Quando ele retornar, eu não quero ele nem perto de mim. Então, o que a gente tem que entender? Que se ele voltou ao trabalho, ele passou por uma avaliação médica e foram seguidos os protocolos do Ministério da Saúde. Então, quando ele retorna, ele já é considerado uma pessoa que não é mais transmissora do vírus, então não precisa ter esse medo. Ele vai ficar perto, entre aspas, né? Ele vai ter que seguir o distanciamento, mas ele vai poder ficar no mesmo ambiente que eu vou trabalhar. Meu colega de trabalho teve coronavírus e ainda está com IgM positivo e o médico do trabalho deixou ele voltar. Então, assim, eu tive muito problema com isso nas empresas que eu trabalho, porque a gente começou a fazer teste rápido, né? Começou a fazer sorologias, quando começou a ficar com uma disponibilidade melhor. E aí, o que acontecia? O funcionário completava os 14 dias e ele ainda tinha o IgM lá que ele fez quando ele tinha 10 dias, né? Com 10 dias ele fez o teste, 8 a 10 dias, e o IgM dele estava positivo. E o IgG positivo, então só o IgM positivo. E aí ele completava a quarentena dele lá, os 14 dias, e voltava para trabalhar. Ah, doutora, mas eu li na internet, eu vi um vídeo, eu fui para o Google, e lá diz que a pessoa que tem IgM positivo, ele está na fase aguda da doença, né? E o que a gente tem visto do coronavírus? Por isso que a gente fala que ele é um vírus diferente, né? Mas a gente também vê entre outros quadros virais que esse IgM ele ainda pode ficar positivo por um tempo. E assim, eu tenho acompanhado alguns funcionários e a gente tem feito algumas vezes sorologias repetitivas até para a gente criar uma estatística. Eu tenho um funcionário aí com quase 2 meses do início do sintoma e até hoje ele tem IgM positivo. Né? Então, alguns estudos têm mostrado que esse IgM pode ficar positivo de 3 a 6 meses. E isso não é um indicativo de transmissão. Porque a gente tem que entender que o período de transmissão são aqueles 14 dias do início do sintoma, naquele que tem um quadro mais leve, e pode prolongar isso para 21 dias, 28, naqueles pacientes que evoluem com quadros mais graves, que talvez eles tenham uma carga viral maior e por isso eles têm um período de transmissão maior. Meu colega de trabalho teve coronavírus, já voltou ao trabalho e agora está tossindo. O que fazer? Né? Então, assim, a gente tem que entender, como eu falei lá mais atrás, essa tosse é eventual? Vai ficar um tempinho mesmo. Será que ele agora, depois que ele voltou, ele tem um outro quadro viral? A gente está num tempo de viroses, né? De viroses respiratórias. Ele pode ter influenza, ele pode ter um quadro viral por rinovírus, então, assim, ele pode ter outras viroses que não mais coronavírus. E, de certa forma, se ele está tossindo com frequência, se ele está dando febre, ele vai ter que voltar a se afastar do trabalho. Pode não ser coronavírus, mas ele pode estar com uma doença que ele pode estar transmitindo. Tive coronavírus e já tenho imunidade, não preciso mais ter cuidados. Saiu um estudo recente, né, falando sobre isso, só que o estudo é pequeno, né, tem uma quantidade de pacientes de observação pequeno, e ele fala que essa imunidade ela não parece ser duradoura, né, e se ela existir, ela é temporária, né, e aí tem se falado em 3 a 6 meses, mas a gente também não tem certeza sobre esse período, é tudo muito novo. Então, assim, o coronavírus tem essa questão de que as pessoas querem sair publicando, porque querem, está todo mundo ansioso por informações, todo mundo quer saber sobre o vírus, sobre como transmite, se a transmissão a gente já tem um
um certo conhecimento, mas assim, se eu vou realmente ter imunidade. Então começam a fazer estudos, e aí esse estudo, né, publicado recentemente, fala que essa imunidade ela não é duradoura, mas que pode ser temporária, e aí esse temporário seria de 3 a 6 meses. Já tem o IgG positivo, ou seja, já tem o passaporte da imunidade, né? E aí a pessoa acha que encontrou a imunidade. E aí vem a mesma questão. O que a gente tem visto hoje, por exemplo, São Luís, a gente já tem o comércio aberto, as empresas já estão começando a voltar as pessoas do grupo de risco, e a gente tem visto que as pessoas parece que realmente encontraram a imunidade, né? Estão deixando de usar máscara, não mantém mais distanciamento, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque aí é nesse momento que a gente pode ter o que a gente chama de segunda onda, né? Outra que pergunta, meu colega de trabalho foi afastado e agora ele testou positivo. E preciso me afastar? Eu preciso fazer o teste? A gente viu lá que o Ministério da Saúde ele orienta o afastamento quando eu tenho um contato domiciliar, porque a gente entende que no contato domiciliar a gente não segue à risca as medidas de controle. Quando eu no trabalho eu entendo que está todo mundo usando máscara, eu entendo que está todo mundo fazendo distanciamento, a gente não tem contato físico, a gente não fica com distanciamento próximo, a gente não fica conversando por 2 horas, né? Então, a gente não precisa afastar esse funcionário que teve contato com alguém. Aí a gente tem que ir lá no contato, né? Entender, não, a gente, por descuido, a gente ficou aí meia hora batendo papo, de pertinho, sem máscara, aí já virou um contato, né? Mas não, ele só tirou plantão comigo e a gente tomou todas as medidas de controle, a gente não vai precisar afastar, a gente não vai precisar fazer teste. A gente vai observar. Se desenvolver sintomas, aí a gente segue todo o protocolo para o sintomático respiratório. Era isso que eu queria falar.